Promotores e procuradores apontam retrocessos em um projeto que está no Congresso que altera a lei de improbidade administrativa. E para falar mais sobre esse assunto, nos atende agora gentilmente o Procurador-Geral de Justiça aqui de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Como vai, procurador? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, obrigado, um prazer falar com a Jovem Pan. Prazer é nosso. Procurador, a questão é a seguinte: os senhores estão apontando que é um projeto que pode causar um retrocesso no combate à corrupção no país. Quais os pontos o senhor destacaria para o ouvinte, espectador aqui da Jovem Pan? Por que é um retrocesso? Olha, na verdade, esse projeto é um grande retrocesso no combate à corrupção, porque ele praticamente desconfigura a lei de improbidade administrativa, que foi um grande avanço. São inúmeros pontos que nós poderíamos destacar, mas dentre eles os mais importantes. Por exemplo, ele desconfigura o artigo 11, estabelecendo que não mais configurará improbidade administrativa o ato administrativo praticado pelo agente público que viola os princípios da administração pública, como, por exemplo, o princípio da moralidade administrativa. Então, eu costumo dizer e dar o seguinte exemplo. Esse caso que aconteceu em Santos, agora, aquele magistrado que praticamente desacatou o funcionário, o agente público lá por conta da questão da máscara. Isso, se essa lei for aprovada, se esse projeto for aprovado dessa forma, esse magistrado não teria praticado improbidade administrativa, ou seja, então há um retrocesso muito grande porque o agente público que agir contrariamente ao princípio da moralidade, que é um princípio constitucional, não pratica mais improbidade administrativa. Outros aspectos importantes, dentre eles, a questão do dolo, ou seja, não só haverá ato administrativo quando o agente atuar com vontade, com dolo de praticar ato administrativo. A forma culposa fica praticamente afastada. Ressarcimento do particular que contratar com a administração pública, ainda que em ato de improbidade, ainda que num ato ilegal. Enfim, é um grande retrocesso, seriam vários aspectos a se pontuar aqui, e nós, evidentemente, temos que trabalhar muito para que isso não seja aprovado. Espera-se do Congresso Nacional uma postura republicana e que nos permita continuar combatendo a corrupção na forma que tem sido feita nos últimos 10, 15, 20 anos. Procurador, agora com os nossos comentaristas, começando por José de Souza. Procurador, esse projeto vem de longe, não nasceu ontem, e ele está avançando. Gradativamente, ele avança. Nós estamos vivendo hoje uma fase de retrocesso em relação ao esforço anticorrupção que verificamos aí na fase, se posso dizer assim, na fase Lava Jato. O próprio Supremo Tribunal Federal, recentemente, voltou atrás no que diz respeito à prisão em segunda instância. Antes autorizava, agora não autoriza mais. Há uma atmosfera de impunidade. O senhor realmente crê que o Congresso Nacional será republicano na análise dessa lei que flexibiliza a legislação de improbidade administrativa? Olha, eu sou sempre um otimista, eu acho que nós temos que trabalhar. O Congresso, ele sempre reage quando a sociedade pressiona. Eu me lembro muito da PEC 37, que era aquele projeto de emenda constitucional que procurava impedir o Ministério Público de investigar. Só o lobby da instituição Ministério Público, só o lobby das instituições sociais não foram suficientes. Quando a população foi às ruas e a população pressionou, o Congresso retrocedeu e a PEC 37 foi rejeitada. Então, na verdade, é momento da sociedade se mobilizar e deixar claro ao Congresso o que ela pretende. Se ela pretende continuar combatendo a corrupção ou se ela pretende retroceder às décadas anteriores a 1988, em que essas coisas aconteciam e nós não sabíamos. Agora você, Rodrigo Constantino. Bom dia, procurador. Eu queria, não sei se o senhor tem de cabeça esses dados, mas pelo menos uma visão geral. Eu queria ter uma noção do retrospecto dessa aplicação da improbidade administrativa. Isso, no passado até aqui, se mostrou eficaz? Tiveram casos onde isso foi disputado e depois mostrou-se que havia algum tipo de injustiça ou arbítrio? Como é que é o histórico da aplicação disso até hoje?
Olha, o histórico é muito positivo, não é? São muitos agentes públicos condenados, muitos agentes públicos que perderam o cargo, que foram obrigados a ressarcir o poder público dos atos de improbidade, do prejuízo que causaram ao erário. Agora, é óbvio, existem, nas últimas 2 décadas ou 3 décadas, e notadamente no período do Lava Jato para cá, nós vimos algumas situações em que agentes públicos foram absolvidos e etc. e tal. Eu acho que o grande problema é a espetacularização da ação do Ministério Público ou mesmo da utilização da lei de improbidade. Isso pode ter acontecido num ou noutro caso, daí as críticas a eventuais excessos, não é? Mas, como nós ontem até publicamos um artigo nos jornais e terminamos com uma frase que para nós é muito emblemática e que pode muito bem definir esse momento. Nós não podemos olhar só para a árvore, temos que olhar para toda a floresta. Se houve um excesso aqui ou acolá, esses excessos, é bom que se digam, eles são pontuais, eles são isolados. No contexto geral, o retrospecto ele é muito positivo. São inúmeros agentes condenados que perderam o cargo e, mais do que isso, ressarciram os cofres públicos, ou seja, devolveram o dinheiro que foi desviado. E a gente podia, e podemos, na verdade, avançar muito com o acordo de não persecução civil. Isso pode trazer um ressarcimento de dano muito importante para o Estado, isso pode fazer com que essas apurações sejam mais céleres, não é? Então, o retrospecto é positivo, um ou outro excesso vai acontecer, mas isso decorre do aperfeiçoamento do sistema democrático, do aperfeiçoamento das instituições e da própria legislação. Nesse momento, eu tenho a mais absoluta certeza, estamos num momento de amadurecimento, não é? E se esse projeto for aprovado nessa forma, nós vamos experimentar um grande retrocesso. Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, doutor Mário Luiz Sarrubo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Um abraço, um bom fim de semana. Um abraço, um bom dia a vocês e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.